Neste podcast, irei falar de orações subordinadas adverbiais. Orações subordinadas adverbiais são orações subordinadas que detêm valor de advérbio e exercem a função de modificador. Aqui vou falar de 7 deles: finais, temporais, causais, condicionais, comparativas, consecutivas e concessivas. As orações subordinadas adverbiais finais, como o nome indicam a finalidade da ação da oração principal. Podemos utilizar conjunções como para e locuções conjuncionais para que, a fim de que, entre outras. Neste exemplo, dei tudo mais do que uma vez para garantir que ficava sabido. Dei tudo mais do que uma vez, oração subordinante, para garantir que ficava sabido. O para é a nossa conjunção. O para é a conjunção que introduz a oração final. Finalidade. Fiz uma coisa para garantir que ficava sabido. No próximo exemplo, acorda mais cedo para que chegues a horas. Acorda mais cedo, oração subordinante, para que chegues a horas. Locução conjuncional, ou seja, mais do que uma palavra. O objetivo é o mesmo. Finalidade. Portanto, se acordares mais cedo, o objetivo é chegar a horas. Orações subordinadas adverbiais temporais. Situam a ação da oração principal no tempo. Alguns exemplos de conjunções são quando, mal e locuções conjuncionais, logo que e assim que. No exemplo, quando acabares os trabalhos, vem lanchar. Quando acabares os trabalhos, vem lanchar. Vem lanchar é a oração subordinante. E o quando é a conjunção. Ora, se estamos a falar de tempo, a conjunção aqui presente será fácil de perceber que é quando. No momento em que acabares os trabalhos, vem lanchar. Faz sentido? Então vamos ver outra. Mal venha o sol, vou à praia. Mal venha o sol, vou à praia. Vou à praia é a oração subordinante. Mal é a conjunção que indica tempo, um bocadinho menos óbvio do que o quando. Contudo, se trocarmos o mal por quando vier o sol, portanto, temos de fazer um ajuste no tempo verbal, tem exatamente o mesmo significado. No exemplo, assim que o dia nascer, saio de casa. Saio de casa é a nossa oração subordinante, e assim que é a locução conjuncional. No momento que o dia nascer, ou quando o dia nascer, saio de casa, ou seja, temos várias conjunções, várias palavras com o mesmo significado. Podemos trocá-las, ou podemos, por exemplo, decorar o quando nas nossas cabeças, e depois ver se ele realmente se aplica e se mantém. Quando vier o sol, vou à praia. Ou, quando o dia nascer, saio de casa. Portanto, elas variam, mas o significado é sempre o mesmo, e indica-nos tempo. Orações subordinadas adverbiais causais. Indicam a causa, o motivo que acarretou a ação descrita na oração principal. Exemplos de conjunções são porque e locuções conjuncionais, já que, uma vez que, visto que. No exemplo, fui passear porque estava sol. Fui passear é a oração subordinante e porque é a conjunção. Em outro exemplo, já que não posso sair, aproveito para arrumar. Já que não posso sair, aproveito para arrumar. Oração subordinante. Já que não é a locução conjuncional. Neste caso, temos uma oração conjuncional, não na segunda oração, ou seja, na segunda parte da frase, mas logo no início. Logo a abrir. Aqui, mais uma vez, nós tentamos substituir pelo porque, visto que é mais fácil ou mais óbvia. Porque não posso sair, aproveito para arrumar. Tem exatamente o mesmo significado e continua-nos a fazer o sentido de causa. Orações subordinadas adverbiais condicionais. Impõem condições à oração principal. Temos como exemplo de conjunções se, caso e locuções conjuncionais, a menos que. No exemplo, se a Ana for às compras, vou com ela. Vou com ela é oração subordinante e se é a conjunção. Portanto, oração subordinada condicional e depois então a subordinante. No exemplo, estando a chover, vou de carro. Estando a chover, vou de carro. Vou de carro é a oração subordinante e estando é a conjunção. Aqui está um bocadinho mais diferente, pois foi utilizado um tempo verbal.
Conseguem perceber o que é que nos mostra a condição? É um exemplo um bocadinho mais difícil, mas temos aqui a utilização de um gerúndio, estando a chover, que nos dá à mesma um sentido de condição. Estando a chover, ou se estiver a chover, vou de carro. Orações subordinadas adverbiais comparativas estabelecem uma comparação de igualdade, de superioridade ou de inferioridade. Temos como exemplo de conjunção como e locuções conjuncionais, assim como ou tanto quanto. No exemplo, gosto mais de chocolate de leite do que do chocolate branco. Gosto mais de chocolate de leite é oração subordinante e do que do é a locução conjuncional. Temos aqui uma comparação. Gosto mais de uma coisa do que outra. No próximo exemplo, a criança falava como se fosse adulta. Portanto, onde é que está a nossa conjunção? Como a criança falava, oração subordinante, como se fosse adulta, oração subordinada comparativa. Orações subordinadas adverbiais consecutivas. Atribuem uma consequência ao ato da oração principal. Temos como exemplo de conjunções que e locuções conjuncionais, de maneira que, de tal forma que. No exemplo, comi tanto que fiquei mal disposta. Oração subordinante é comi tanto e que é uma conjunção. Portanto, há um ato e uma consequência. No exemplo, o cão brincou tanto que caiu para o lado. O cão brincou tanto é uma oração subordinante e o que é uma conjunção. Temos exatamente a mesma conjunção e, portanto, um efeito ou uma consequência da sua brincadeira. Oração subordinada consecutiva. Orações subordinadas adverbiais concessivas. Expressam oposição à oração principal. Temos como exemplo de conjunções embora e locuções conjuncionais, ainda que, mesmo que ou apesar de que. No exemplo, embora esteja um dia feio, tenho que sair de casa. Tenho de sair de casa é a oração subordinante e o embora é a conjunção. No exemplo, apesar de saber coisas, nem sempre as partilho. Nem sempre as partilho é a oração subordinante e apesar de é a locução conjuncional. Apesar de, ou outra maneira de dizer embora, como embora saiba de coisas, apesar de saber de coisas, nem sempre as partilho. Uma nova concessão.